Dr. Paulo. Boa noite a todos. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, dividindo um pouco dos meus estudos, aprendendo muito com todos. É muito comum, ao longo de nossas vidas, tivemos pelo menos uma vez uma experiência de ouvir alguém comentando que se a igreja ela se desfizesse dos seus bens, distribuísse entre os pobres, resolveria o problema da miséria, acabaria com a fome. Mas isso não é algo muito novo. Na realidade, isso teve um momento da nossa história em que isso foi bem proeminente, no início do século XIII. Foi exatamente nessa ocasião que, em contraposição, talvez principalmente por uma questão divina, até por uma intervenção divina, surgiram as ordens mendicantes. E é esse um pouco do objeto de estudo que nós teremos hoje. Nós vamos falar sobre as ordens mendicantes, destacadamente as ordens franciscanas e dominicanas, e o fim da hierarquia paralela. O que aconteceu? Vamos lá. Ainda falando sobre as ordens mendicantes e o fim da hierarquia paralela dos movimentos pauperistas no início do século XIII. Primeiro vamos colocar um pouco sobre o contexto, falar um pouco sobre o contexto histórico no qual está inserida essa discussão. Na esteira do florescimento do monaquismo, impulsionado sobretudo pela comunidade monástica de Cluny, desenvolveu-se uma igreja rica de propriedades, inclusive de imóveis. Os monges, eles tinham voto de pobreza, mas os monastérios foram se enriquecendo ao longo dos séculos. E podemos dizer que estávamos muito próximo do que seria talvez o ápice do poder da igreja naquele início do século XIII. A esta igreja opôs os cátaros, do grego cátaros, ou puros, com a ideia de que Cristo veio à terra pobre e que a verdadeira igreja deveria ser precisamente a igreja dos pobres. Assim, o desejo de uma verdadeira autenticidade cristã opôs-se à realidade da igreja empírica. Trata-se dos chamados movimentos pauperistas da Idade Média. Eram movimentos de fiéis que, embora inspirados por um desejo legítimo de vida cristã autêntica, se punham com frequência fora da comunhão eclesial. Eles contestavam asperamente o modo de viver dos sacerdotes e dos monges dessa época, acusados de terem traído o Evangelho e de não praticarem a pobreza como os primeiros cristãos. E esses movimentos opuseram ao ministério dos bispos em sua hierarquia paralela. Com destaque, podemos falar sobre o movimento dos cátaros, ou também conhecido como albigenses. Voltou a propor antigas heresias. Refiro-me ao maniqueísmo presente na época de Santo Agostinho, principalmente, tais como a desvalorização e o desprezo do mundo material. A oposição contra a riqueza torna-se rapidamente oposição contra a realidade material enquanto tal. A negação da vontade livre e depois o dualismo, isto é, uma coexistência irredutível do corpo e do espírito, do bem e do mal. É muito presente no pensamento deles essa dualidade. Então, é quase que eles atribuem um poder divino ao mal, como se houvessem, na realidade, duas forças se opondo entre si. A força do bem, representada, claro, por Deus, e a força do mal, que deveria ser evitado, enfim. Havia uma forte oposição a tudo que estivesse ligado à materialidade. Não deveríamos promover a vida, as pessoas não deveriam se casar, se alimentar, ter saúde, ter bens materiais, que era uma grande desgraça para a época, né? Então, havia todo o movimento de livrar-se do materialismo. Era uma situação onde eles próprios se definiram como puros e eles tinham seus próprios ritos, suas próprias concepções a respeito da fé. Sempre buscando, é importante lembrar, sempre buscando
uma fidelidade à Igreja de Cristo, quer dizer, a igreja que eles acreditavam. Os sacramentos e sacramentais eram vistos como uma pretensão da igreja ao dizer que, por meio de símbolos materiais, tinha um efeito espiritual sobre as pessoas. Como a matéria podia salvar alguém? Os cátaros recusavam os sacramentos, mas tinham o consolamento, ou consolação, que só podia ser recebido uma vez na vida e os qualificava como perfeitos. Para que pudessem surtir os seus efeitos, eram muitas vezes buscados ao fim da vida. Então, esse é o único sacramento que eles reconheciam, e a parte interessante era essa busca por recebê-lo ao fim da sua vida. E havia relatos de que muitos, inclusive, procuravam encurtar esse período, ou seja, receber esse sacramento da consolação quando eles estavam mesmo à beira da morte, ou quando eles os recebiam já estavam em situação mais debilitada, eles até forçavam um pouco essa barra, suspendendo a alimentação e provocando a morte o mais rápido, aceitando-a como sendo a razão pela qual eles teriam sua alma salva. É interessante essa que loucura que havia por parte desse pensamento. E esse era um sacramento que era recebido somente uma única vez na vida. Então, havia aquela crença de que aquela pessoa que uma vez tivesse alcançado a perfeição por meio do recebimento desse sacramento, se caísse em pecado, estaria penosamente, seria penalizada para sempre, caminhando-se para o inferno. O Concílio de Latrão IV, que ocorreu em 2015, sob o pontificado de Inocêncio III, decretou como hereges os cátaros, ou albigenenses, e, entre outras determinações, professou a existência dos demônios como sendo anjos bons que abusaram de seu livre-arbítrio pecando. Esse concílio é tido como o mais proeminente dos concílios que ocorreram na Idade Média, e ele teve, entre outras determinações, talvez a principal finalidade deles estávamos numa época de cruzadas, e ele determinou a retomada de cruzadas na direção da Terra Santa, entre outras coisas. Entre outras determinações, outros decretos que ocorreram nesse concílio de Latrão, tem aquele segundo o qual a salvação não é possível sem a igreja. Também outra recomendação muito forte era a importância da Eucaristia. Foi nele que se definiram a questão da transubstanciação e, principalmente, determinou-se, de fato, colocou-se um fim na questão de bem e mal quando decretou, entre outras coisas, que a existência dos demônios, ela, na realidade, eles eram originalmente os anjos bons e que precipitaram dos céus ao abusarem de seu livre-arbítrio através do pecado, sobretudo liderados por Lúcifer com o pecado da soberba, de se igualar a Deus. A estrutura das ordens monásticas, com destaque para a ordem beneditina, essencial para o estabelecimento dos princípios civilizatórios presentes até os dias atuais, era muito restrita. Devido ao fato que os monges tinham voto de permanência no mosteiro onde ingressavam, dificultando o combate às heresias, sobretudo dos movimentos dos cátaros. E aí entra um pouco a percepção de que foi, sem dúvida alguma, a mão de Deus que deu um impulso, impulsionou as mudanças que ocorreram naquela época. A igreja ela é guiada pela luz de Deus. Em momentos de dificuldades, Deus os dá santos, autênticos reformadores da vida da igreja e da sociedade. Mestres com a palavra e testemunhas com o exemplo, eles sabem promover uma renovação eclesial estável e profunda, porque eles mesmos são profundamente renovados, estão em contato com a verdadeira novidade, a presença de Deus no mundo. Esta realidade consoladora, ou seja, que em cada geração nascem santos, acompanha constantemente a história da igreja no meio das tristezas e dos aspectos negativos do seu caminho. É em um desses contextos críticos, no início do século XIII, que surgem São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão. As ordens mendicantes
foram chamadas assim pela sua característica de mendigar, ou seja, de recorrer humildemente ao sustento econômico das pessoas para viver o voto da pobreza e desempenhar a sua missão evangelizadora. Elas se desenvolveram de uma forma extraordinária, injetando uma grande renovação na igreja e servindo como um instrumento eficaz no combate às heresias. Das ordens mendicantes que surgiram naquele período, as mais famosas e mais importantes são dos frades menores e dos padres pregadores, conhecidos como franciscanos e dominicanos em alusão a seus fundadores. São Francisco de Assis e São Domingo de Gusmão tiveram a capacidade de ler com inteligência os sinais do tempo, intuindo os desafios que a igreja do seu tempo devia enfrentar. Os frades e padres destas ordens eram pregadores que tinham a liberdade de ir e vir a todos os lugares. Santo Tomás de Aquino, da Ordem dos Dominicanos, esteve em Nápoles, Roma, Oliveto, Paris e Colônia. Santo Antônio de Pádua, franciscano, foi notório pregador no norte da Itália, na França, na Alemanha. Esta mobilidade presente nas ordens mendicantes foi fundamental para o combate às heresias, especialmente aos movimentos cátaros. Na esteira dos seus fundadores, os franciscanos e os dominicanos mostraram que, no seio da igreja, permanece um verdadeiro e autêntico lugar do Evangelho e da Escritura. Aliás, São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão ganharam força de seus testemunhos precisamente por conta de sua comunhão com a igreja e com o papado. Eles eram muito apoiados, especialmente pelo Papa Inocêncio III, que os via quase como um sinal de Deus às suas orações. Como uma escolha totalmente original na história da vida consagrada, os membros dessas ordens não só renunciavam à posse dos bens pessoais, como faziam os monges desde a antiguidade, mas nem sequer queriam que terrenos e bens móveis passassem para o nome da comunidade. Assim, intencionavam dar testemunho de uma vida extremamente austera para serem solidários com os pobres e confiavam apenas na providência, vivendo da confiança de se colocarem nas mãos de Deus. Esse estilo pessoal e comunitário das ordens mendicantes, unido à adesão total ao ensinamento da Igreja e à sua autoridade, foi muito apreciado pelos pontífices dessa época, como o Papa Inocêncio III e o Papa Honório III, que ofereceram seu pleno apoio a essas novas experiências eclesiais, reconhecendo nelas a voz do Espírito Santo. E os frutos não faltaram. Os grupos pauperistas que se tinham separado da igreja voltaram a entrar na comunhão eclesial ou lentamente redimensionaram-se até desaparecer. Não bastava levar uma vida apostólica, dedicada ao estudo, à contemplação da verdade, de busca pela sabedoria. Era importante ter uma vida de santidade, porque, como recordou Paulo VI na exortação Evangelii Nuntiandi, proclamar o Evangelho, ouve-se de bom grado os mestres quando eles são também testemunhas. Trata-se de uma lição que nunca pode ser esquecida na obra de difusão do Evangelho. Viver primeiro aquilo que se anuncia, ser espelho da caridade divina. Franciscanos e dominicanos foram testemunhas e verdadeiramente mestres. Os franciscanos e os dominicanos tornaram-se, assim, os animadores espirituais das cidades medievais. Com grande intuição, eles puseram em ação uma estratégia pastoral adequada às transformações da sociedade. Como outra escolha totalmente inovativa, as ordens mendicantes abandonaram o princípio de estabilidade clássico no monaquismo antigo para escolher outro modo. Frades menores, da ordem dos franciscanos, e padres pregadores, da ordem dos dominicanos, viajavam de um lugar para o outro com fervor missionário. Por consequente, organizaram-se de modo diverso em relação à maior parte das ordens monásticas. No lugar da autonomia tradicional que gozava cada mosteiro, eles deram mais importância à ordem enquanto tal e ao superior geral, bem como à estrutura das províncias. Assim, os mendicantes estavam mais dispostos às exigências da igreja na época. Esta flexibilidade tornou possível o envio dos frades mais preparados para o cumprimento de missões específicas. E assim, as ordens mendicantes
chegaram à África Setentrional, ao Oriente Médio e ao norte da Europa. Com essa flexibilidade, o dinamismo missionário foi renovado. Lembremos que isso ocorreu numa época em que estavam havendo cruzadas e havia, claro, a percepção de que era preciso ter um maior vigor missionário, o que ocorreu sobretudo ao redor da Europa, né? Na África Setentrional, ao Oriente Médio e no próprio norte da Europa. Seus membros não eram monges, mas sim frades ou padres, que faziam votos de pobreza, castidade e obediência, e viviam em conventos. Dado que naquela época muitas pessoas se transferiam dos campos para as cidades, eles construíram seus conventos já não em áreas rurais, mas em áreas urbanas. Além disso, para desempenhar a sua atividade em benefício das almas, era necessário deslocar-se em conformidade com as exigências pastorais. Novos tempos se iniciaram na igreja. Houve uma profusão de ordens mendicantes e de diversas ordens naquela época. Foi, na realidade, um movimento bem revigorante para a igreja. O clero secular tornou-se mais fiel às suas obrigações sacerdotais. Como eu havia comentado no início, havia uma grande percepção de que havia muitos desvios. A igreja estava muito associada ao poder dos reis, e eu esqueci de comentar, mas vale ressaltar. Entre outras coisas, o que se destaca da grandiosidade daquele concílio que ocorreu em Latrão, o quarto concílio de Latrão, foi a presença de não somente inúmeros líderes da igreja, como também representantes de imperadores, de reis. Então foi um evento, eu diria que bem notório, bem de destaque naquela época. O clero, a ordem dominicana, surgiram então várias outras congregações religiosas na primeira metade do século XIII, merecendo destaque a ordem segunda dos franciscanos, que são as clarissas, os agustinianos, os carmelitas, os eremitas de Santo Agostinho, cada um dos quais seguindo suas próprias regras. É importante lembrar também as transformações culturais que ocorreram naquela época. Outro grande desafio era representado pelas transformações culturais em curso naquele período. Novas questões estimularam o debate nas universidades que nasceram no final do século XII. Frades menores e padres pregadores não hesitaram em assumir também esse compromisso. Como estudantes e professores, entraram nas universidades mais famosas dessa época. Ergueram centros de estudo, produziram textos de grande valor, deram vida a verdadeiras escolas de pensamento. Foram protagonistas da teologia escolástica do seu período áureo e incidiram significativamente no desenvolvimento do pensamento. É interessante observar que o gosto pelo estudo, a vocação para as universidades tinha um peso maior da parte dos dominicanos do que da parte dos franciscanos. Inclusive, em algumas ocasiões, São Francisco até questionava se de fato era muito relevante tanta dedicação aos estudos, ao contrário do que era mais o viés da Ordem de São Domingos de Gusmão. Os maiores pensadores daquela época, Santo Tomás de Aquino e São Boaventura, eram mendicantes e trabalhavam precisamente com esse dinamismo na nova evangelização, que renovou também a coragem do pensamento e do diálogo entre razão e fé. O compromisso assumido pelos franciscanos e pelos dominicanos nas universidades medievais é um convite a tornar-se presente nos lugares de elaboração do saber, para propor com respeito e convicção, à luz do Evangelho, sobre as questões fundamentais que se referem ao homem, à sua dignidade e ao seu destino eterno. Bom, falar sobre as ordens mendicantes, falar sobre franciscanos, dominicanos, sem falar com algum mínimo detalhe sobre a vida de São Francisco, é falar um pouco de forma incompleta. São Francisco de Assis, ele se destaca até os dias atuais pela sua popularidade. E eu creio que nos tempos mais recentes essa popularidade se deu devido ao culto, à sua imagem mais pop. Passou-se a observar em São Francisco de Assis um viés mais de representativo de uma figura iconoclasta do que propriamente do que foi
ele como santo. Quer dizer, eu quero me referir ao fato de que São Francisco de Assis, histórico, é bem diferente desse São Francisco que está no nosso imaginário, né? Essa figura que é revolucionária, libertária, pacifista, marxista, comunista, ecologista. Essa é uma figura muito eloquentemente defendida pelas pessoas, mas é por demais confundida com o verdadeiro São Francisco histórico. Batizado como Giovanni di Pietro di Bernardone em 1182 na cidade de Assis, filho único de um próspero comerciante que almejava que ele chegasse à nobreza, teve uma juventude intensa e mundana, até renunciar a tudo e voltar-se para uma vida religiosa marcada pela absoluta pobreza, fundando a Ordem dos Frades Menores, os franciscanos. Uma boa referência bibliográfica que destaca esses pontos que eu mencionei ainda há pouco é o livro São Francesco Antimoderno. Tá? Ele está escrito em italiano, tem uma versão digital dele que é disponível na internet, nas livrarias digitais é possível encontrá-lo sem grandes dificuldades, e desmistifica um pouco a imagem moderna desse santo. Como eu mencionei antes, revolucionário, esses aspectos revolucionário, libertário, marxista, pacifista, ecologista. O Francisco de Assis histórico difere muito do mito pop que o cerca. Ele pregava sobre o inferno, falava com clareza da importância de seguir o Evangelho e da necessidade de conversão para não cair na condenação à morte eterna, destinada àqueles que morrerem em pecado mortal. Havia uma grande preocupação dele em levar a conversão às pessoas que elas alcançassem a vida eterna, e não a danação eterna. E, nesse sentido, nada mais correto do que pregar sobre o inferno, sobre sua existência, sobre os perigos de levar uma vida mudando, de levar uma vida a despeito da fé, a despeito das crenças que nos encaminham para junto de Deus. Para São Francisco de Assis, depois da queda do homem ao pecado, a situação do homem aqui na terra não seria outra, além de combate incansável ao pecado. Ele era obstinado nesse aspecto. Levava uma vida com uma busca obcecada pela santidade. Conta-se que, em vida, tinha um grave pecado apenas, a inveja. Dizia-se que ele se contorcia de inveja quando encontrava alguém mais maltrapilho e pobre do que ele, tratando de dar-lhes suas esmolas e as roupas que vestia. Para São Francisco de Assis, as cruzadas, determinadas inclusive no Concílio de Latrão IV, representavam o justo castigo pelas infidelidades dos muçulmanos. Chegou inclusive ao Egito por ocasião das cruzadas como capelão das tropas, onde tinha o firme propósito de pregar pela conversão do sultão, que era neto de Saladino. Saladino foi um guerreiro e também o sultão, avô do sultão da época, não guardei o nome dele, e ele era um aguerrido muçulmano e teve um papel muito, muito importante na questão da movimento em função das cruzadas pela igreja. Disse ele a esse sultão que, se não convertesse de sua infidelidade, ele viria a se perder no inferno. Não foi como um pacifista, um tolerante que foi dialogar com o sultão. Foi de maneira firme, áspera até. Embora tivesse um vigor espiritual incomum, tinha uma saúde fragilizada e sofria com vários problemas decorrentes de artrose. Vale mencionar também que São Francisco de Assis ele não foi sempre uma pessoa muito piedosa. Ele vinha de uma família de um comerciante que aspirava que ele tivesse uma vida na nobreza, levou uma vida de mundano, tinha suas farras como jovem, e foi uma doença que o acometeu na sua juventude que o levou à conversão. Por volta dos seus 40 anos, ele sofreu uma grave infecção nos olhos, que foram cauterizados com ferros quentes, levando à cegueira. Era comum naquela época fazer a cauterização por meio de ferros quentes, e ele teve uma infecção nos olhos. Se não tomassem esse procedimento, havia-se o risco dele morrer. Então, eles impiedosamente o cegaram. Ficou cego durante os últimos 4 anos de sua vida. E a essa altura, juntando-se a dificuldade de visão com suas artroses,
Isso somava às dificuldades que ele tinha em caminhar. Em 1224, São Francisco, já bastante enfermo, recebe os estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes nós vimos, inclusive, tem muitas imagens, inclusive na catedral, ele passeando alegremente pelos campos, exibindo as suas chagas, mas na realidade a situação foi muito diferente. Deve ter sido um sofrimento incalculável e, sobretudo, pelas condições da época, né? Foi nessa época moribundo que ele fez o Cântico das Criaturas. E eu passei daqui também, se eu vou ler para vocês daqui a pouco o Cântico das Criaturas. É uma poesia muito, muito bela, talvez quase que uma autobiografia, podemos assim dizer, né? Tem o seu tom pueril, mas sem ser infantil. E conta-se que a estrofe no qual ele se menciona sobre a irmã morte foi escrita, foi citada, foi incluída poucos momentos antes de sua morte. Nós comemoramos o dia de São Francisco de Assis no dia 4 de outubro, mas na realidade ele faleceu por volta das 6 horas da tarde do dia 3 de outubro, coincidentemente é o mesmo dia e mesma hora que eu nasci. Então, alguma coisa em comum nós temos, apenas isso. Bom, ele morreu aos 44 anos, sendo casado menos de 2 anos após sua morte. Um fato muito interessante que está ligado a essas ordens mendicantes foi, atualmente nós vimos que, provavelmente nos últimos anos, o número de pessoas que foram santificadas pela Igreja no papado de Francisco tenha sido certamente um dos maiores volumes de canonizações que a Igreja tem registro. Inclusive hoje dia 13 de agosto, será o dia que, após a sua canonização, será comemorado a Irmã Dulce, a partir do ano que vem. Mas é importante destacar que muitos santos foram canonizados nessa época, da Ordem dos Mendicantes, inclusive alguns recordes de canonizações. Santo Antônio, por exemplo, foi menos de um ano de canonização. Teve algum outro santo, eu esqueci o nome dele, agora me fugiu, pouco mais de um ano. Acho que o recordista em menos de um ano, bem menos de um ano, acho que cerca de 10 meses, foi um dominicano que foi martirizado, São Pedro dos Montes, se não me engano. Enfim, era um pouco do que eu tinha para lhes dizer. Vou falar para vocês agora, vou ler para vocês agora o Cântico das Criaturas, mas a essência foi trazer, né, as razões que emergiram, essa ordem tão interessante, essas ordens tão populares entre nós. É melhor aumentar um pouco o tamanho da letra, não? Deixa eu ver. Ctrl+, não é isso? Vocês conseguem enxergar? Estão conseguindo acompanhar? Tá joia. Então, deixa eu ver se está muito. Okay. Cântico das Criaturas, escrito, como falei, por São Francisco de Assis. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, a Ti o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. A Ti só, Altíssimo, se hão de prestar, e nenhum homem é digno de Te nomear. Louvado sejas, ó meu Senhor, com todas as Tuas criaturas, especialmente meu Senhor, irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumias. Ele é belo e radiante, com grande esplendor. De Ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã lua e pelas estrelas. No céu as acendem, claras e preciosas e belas. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, e nuvens e sereno, e todo o tempo por quem dás às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual alumias a noite. Ele é belo e jacundo, e robusto e forte. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Louvado sejas, ó meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor, e suportam enfermidades e tribulações.
Bem-aventurados aqueles que a suportam em paz, pois por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, ó meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, a qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrerem em pecado mortal. Bem-aventurados aqueles que cumpriram a tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Louvai e bendizer, meu Senhor, e dá-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Essa é uma bela oração. E aquilo que eu mencionei a vocês, conta-se que esse texto era praticamente o mesmo, foi feito cerca de 1 ano antes de sua morte, e que no leito de sua morte, já nos seus últimos suspiros, é que ele inseriu esse parágrafo daqui, onde ele refere-se à irmã morte corporal. Quer dizer, reflete um pouco da sua própria luta, né? Em levar uma vida na busca pela superação, se afastar do pecado e, naturalmente, com sua premiação, né? Nenhum homem vivente pode escapar, ai daqueles que morrerem em pecado mortal. Bem, foi isso que eu estava pensando em passar para vocês, de maneira bem simples, bem direta, falar um pouco sobre ordens mendicantes, um pouco dentro daquele espírito iniciado no ano passado de comentar sobre ordens, intercalando um pouco talvez com as discussões relativas às ordens beneditinas e quem sabe no futuro falar um pouco também com mais detalhes da evolução dessas ordens ao longo do tempo, né? Das suas contribuições e muito me parece que elas, quando nos referimos a elas, me parece que há uma certa distorção, há uma certa visão pueril, eles é que estão os mais certos, mas assim, enfim, há muita piedade sim por parte dos franciscanos, dos dominicanos, não somente da maneira como eles, em suas atitudes de vida, como principalmente pela maneira austera com a qual eles buscam a santidade. A busca pela santidade talvez seja o maior legado deixado por São Francisco de Assis, seguramente aquele santo a quem mais se associa a própria vida do Cristo, no sentido do seu imaginário, mas seguramente era uma vida muito, muito santa mesmo, e não à toa ele ganha popularidade ao longo de séculos. Eu vi uma história de que quando foi meados da década de 90, no início da década de 90, a revista Time tentou fazer uma votação para determinar qual foi a personalidade mais marcante do milênio. Isso semelhante ao que fizeram com Pelé, elegeu o atleta do século antes do século acabar, mas não foi uma votação que foi feita na virada do milênio. E entre muitos famosos do século XIX, como Einstein e outras personalidades, apareceu o São Francisco de Assis como uma personalidade do milênio, né, do segundo milênio. E interessante é que a votação sobre ele foi avassaladora relativamente a dos demais. Enfim, é uma criatura, uma pessoa muito importante, não somente do ponto de vista da igreja, mas pela própria história que nós vemos. Enfim, é isso.